Louvado seja Deus, eu cumprimento os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz de ter podido estudar com os irmãos esta revista que traz como título Conhecendo o Espírito Santo. Já passamos por 11 revistas, por 11 lições, me desculpem, e nós aprendemos coisas importantes a respeito do Espírito Santo. E hoje nós temos a nossa última lição, né? Como eu disse antes, o nosso tempo passa muito rápido. Há poucos dias nós tínhamos iniciado a nossa revista e hoje nós já estamos finalizando a nossa revista, né? Com o estudo de número 12, como um dos temas talvez mais importantes a respeito da pneumatologia, que é o batismo no Espírito Santo. E então nós vamos estudar aqui hoje e tirar algumas dúvidas, né, daquilo que o batismo do Espírito Santo é visto e interpretado dentro de vários posicionamentos teológicos e vamos dar o posicionamento nosso como crentes da Igreja Brasil para Cristo. Então nós podemos dizer que há muita discrepância no entendimento teológico acerca do momento do batismo no Espírito Santo. De fato, não há, irmãos, uma posição dogmática que estabeleça o momento exato do batismo no Espírito Santo, se ele acontece no momento da conversão ou se ele acontece depois da conversão. Pode acontecer no exato momento em que a pessoa aceita Jesus como o único suficiente Salvador, como aconteceu lá na casa de Cornélio, em Atos 10, versículo 44 ao 47, que a Bíblia diz que quando Pedro abre a sua boca e começa a falar, o Espírito Santo imediatamente foi derramado, caiu sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Lá no caso dos samaritanos, eles aceitaram Jesus, lá em Atos capítulo 8, através da pregação de Filipe, e os apóstolos desceram depois que eles aceitaram Jesus e impuseram as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, nós temos o entendimento de que o batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer no exato momento da conversão, como aconteceu com os crentes da casa de Cornélio, mas ele também pode acontecer depois da conversão, como acontece lá no caso dos samaritanos. Mas a posição soteriológica, que trata da doutrina da salvação, nos ensina que o batismo do Espírito Santo ele nunca vai acontecer antes do arrependimento dos pecados. Porque Pedro diz na sua pregação no Pentecostes, quando os homens não sabiam do que estava acontecendo, ele explica todo o contexto da profecia de Joel, e aqueles homens disseram: "Que faremos então, irmãos?" E ele diz: "Arrependei-vos cada um dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Então Pedro estava ensinando que o Espírito Santo ele só é dado depois que o pecado não encontra mais espaço na vida do homem, né? A partir do momento que o homem aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, se arrependendo genuinamente dos seus pecados, ele está de encontro com a vontade de Deus agora e apto para receber o batismo com o Espírito Santo. O tópico 1, o dom e o batismo no Espírito Santo. Tópico 1.1, o dom do Espírito Santo. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Trindade, como nós já explicamos, né, em algumas lições, mas ele também é visto como um dom de Deus. E, embora ele seja visto como um dom de Deus, ele não pode ser confundido com os dons espirituais que são concedidos e nem também com o dom da salvação, com o dom da graça, né? Apesar de ele também ser um dom proveniente de Deus, que vem através da graça, ele é um dom diferenciado. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O Espírito Santo também não vem de nós, não é invenção teológica, ele é um dom de Deus concedido a todos aqueles que foram alcançados pelo sangue da cruz, né? Aqueles que foram alcançados pelo sacrifício vicário de Jesus. Nesse caso, o Espírito Santo é o mesmo, ele mesmo é o dom que Deus nos concedeu. É uma dádiva, é um favor imerecido que Deus dá somente àquele que foi regenerado pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pelo próprio Espírito, né? Então, quando o Espírito Santo ele entra na vida do homem, quando Cristo morre na cruz do Calvário, garante acesso
ao trono da graça, faz com que o Espírito eterno pelo qual Cristo se ofereceu por nós, ele tome conta dos nossos corações, nos renove espiritualmente para Deus, regenere a nossa vida, fazendo com que nós, então, tenhamos totais condições de, pela graça, recebermos o Espírito Santo, né, que é chamado dom do Espírito, por ser um favor imerecido do Pai e do Filho, a todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que nos admira é que muitas pessoas que são do ramo de outros tipos de religiões, e muitas delas até não creem piamente no sacrifício de Jesus, e muitas dessas religiões dizem que são cheias do Espírito Santo e que recebem revelações do Espírito Santo para continuar a obra de Deus e tal, mas muitas delas nem sequer acreditam em Cristo como seu Salvador. Então, como pode uma pessoa como essa dizer que recebeu o Espírito Santo, né? Mas o batismo nós temos aqui também outra observação, é que o batismo no Espírito Santo ele recebe uma grande variação de termos, né? Vamos dizer assim, porque ele é chamado de batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo é aquele que nos batiza, o batismo pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo é o meio pelo qual nós estamos sendo batizados, e batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo é visto como elemento de efusão desse batismo. Portanto, é chamado de dom do Espírito por ser um favor imerecido do Pai aos salvos, e para receber esse batismo no Espírito Santo é preciso que nós tenhamos primeiro fé em Jesus, e arrependimento dos nossos pecados e obediência à palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele é concedido àquele que tem fé em Jesus, aquele que também obedece à palavra de Deus. Porque em Atos 5,32, os apóstolos diziam que nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem, né? Atos 2,38 diz: arrependei-vos cada um dos vossos pecados e crede no Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, o batismo do Espírito Santo ele não deve ser visto como um evento isolado, como um evento qualquer, porque a pergunta que muitos fazem é: se eu não for batizado no Espírito Santo, eu vou perder a minha salvação? Os teólogos dizem que, de fato, o que nos garante a salvação é nós termos fé no sacrifício de Jesus. O batismo no Espírito Santo é um pacote de bênçãos que Deus dá para todo aquele que é redimido, que é salvo pelo sangue de Jesus, para que ele tenha condições de manifestar a alegria de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus aos homens, a viver uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus, mas que isso não interfere diretamente na salvação. Existem muitos crentes que têm complexo de inferioridade por não terem recebido o batismo no Espírito Santo, ou por, de certa forma, não manifestar os sinais visíveis desta manifestação do batismo, não sabem qual foi o momento que isso aconteceu e, de fato, se sentem muito frustrados com isso, né? Mas nós temos que entender que o batismo ele não pode, apesar de não interferir diretamente na nossa salvação, porque a nossa salvação nos é garantida por olhar para a cruz e acreditar nesse sacrifício de Jesus, mas é uma bênção especial que Deus deseja dar a todo aquele que confessa Jesus como Senhor, né? Vamos estudar um pouco mais adiante para nós entendermos o que isso quer dizer. Então, nós precisamos entender que aqui no tópico 1.2 também fala o que não é o batismo no Espírito Santo. Então, antes de falar o que é o batismo no Espírito Santo, nós necessitamos entender que o batismo no Espírito Santo, como ensinam alguns teólogos históricos tradicionais, que eles dizem que o Espírito Santo
quando o batismo no Espírito Santo acontece no exato momento da regeneração. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é o selo do Espírito. Mas apesar de o batismo, apesar de a regeneração e o selo serem obras do Espírito Santo, eles não são o batismo no Espírito Santo propriamente dito. Os irmãos da Confissão de Fé de Westminster, né, mais conhecidos também como presbiterianos, como as pessoas da linha calvinista, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo não é da mesma forma que nós vemos, né? Isso porque boa parte aí também dos presbiterianos, dos calvinistas, desses irmãos que adotaram a Confissão de Fé de Westminster, eles são geralmente tradicionais e muitos deles são cessacionistas, né? Eles não acreditam, né, que o batismo no Espírito Santo seja uma espécie de segunda bênção, como é ensinado pelos irmãos carismáticos e pentecostais, né? A doutrina pentecostal entende que a primeira bênção que o crente recebe é a bênção da reconciliação com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando o crente aceita Jesus, ele recebe, na visão pentecostal, a primeira bênção. E quando o crente ele é batizado no Espírito Santo, ele recebe uma espécie de segunda bênção advinda e proveniente do Calvário. Mas os teólogos tradicionais dizem que isto não é assim que acontece. Mas nós vamos entender daqui a pouco que a regeneração é diferente do batismo no Espírito Santo, porque a regeneração é a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus que operam o nosso novo nascimento, né? Ela transforma a nossa velha natureza em nova natureza, nos sepulta para o pecado e nos ressuscita para Deus. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e ele passa a viver em nosso coração por causa da fé que nós temos em Jesus, né? Então, a regeneração, de fato, ela produz em nós uma mudança de natureza, uma natureza que era contaminada pelo pecado, uma natureza que era morta, né, no pecado, na podridão, na imundícia. E quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele produz um novo nascimento, né? Ele produz em nós um novo nascimento e faz com que o nosso velho homem seja sepultado e nós ressurjamos para Deus como novas criaturas e em novidade de vida, né? Segundo Coríntios 5:17, se eu não me engano, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a regeneração é uma operação do Espírito Santo, mas também não é o batismo no Espírito Santo. O selo no Espírito também é algo também que é proveniente do Espírito Santo e nos foi dado como um penhor ou como uma marca de propriedade, né? Quando nós cremos na palavra de Deus e aceitamos a palavra da verdade. Então, nós recebemos o Espírito Santo como um selo de propriedade e de pertencimento e de que nós temos a garantia de que nós seremos salvos no dia da redenção, não é isso? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então, o selo é a garantia de que nós alcançaremos a nossa redenção final, que é o nosso encontro com Cristo e a nossa apresentação como noiva ao Cordeiro, e ali nós possamos garantir, então, sermos entregues pelo Espírito Santo, né, como o pai da noiva, né, entregue ao filho, né? Nós seremos entregues pelo Espírito Santo através do selo, né? Nós somos selados e entregues pelo Espírito Santo como garantia de que nós, de fato, pertencemos a Deus. Então, nem o selo e nem a regeneração são, de fato, o batismo no Espírito Santo. Tópico 1.3, mas o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, irmãos, é a promessa do Pai cumprida pelo Filho no Pentecostes. Várias passagens das Escrituras Sagradas nos mostram, né, que haveria um derramamento sobre o povo de Deus. O próprio Moisés, ele deseja, lá em Números 11:29, quando Josué viu Eldade e Medade
profetizando no arraial, ele pediu para que Moisés os impedisse, né? Porque Moisés estava tendo dificuldade para conduzir a congregação, o povo estava cansado, Moisés também, e Deus então, ele derrama, escolhe 70, manda Moisés escolher 70 anciãos e tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre esses 70 anciãos, e todos eles ali profetizaram, né? E interessante é que Eldade e Medade, que não estavam entre os anciãos, eles também receberam essa capacitação do Espírito, e foi pedido por Josué que Moisés impedisse eles de profetizar no arraial. E Moisés disse: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor derramasse do seu Espírito sobre ele, né? Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão de que a promessa do Espírito Santo ela veio desde lá do começo do Velho Testamento. Nós temos dois grandes profetas que profetizaram o batismo no Espírito Santo, né? O próprio Isaías, lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, ele diz que derramarei rios sobre a terra seca e água sobre o sedento, derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito, né? Lá em Isaías capítulo 32, versículo 15, ele também profetiza: até que se derrame o espírito sobre nós lá do alto e o deserto se torne em um campo fértil. Isaías, ele com o olhar deslocado para as dimensões do futuro, ele viu um momento em que nós, como igreja, como povo de Deus, somos batizados no Espírito, né? E eles imaginavam que essa bênção fosse uma bênção exclusivamente dedicada a Israel e à nação judaica, mas no futuro as profecias demonstram que esse revestimento era para todo aquele que fosse alcançado pelo sangue da reconciliação. Joel capítulo 2, versículo 28 também traz a promessa de um derramamento do Espírito Santo. Ele diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu Espírito, né, naqueles dias. Então, o Espírito Santo é a promessa do Pai. E essa promessa, de fato, ela foi retomada por João Batista 7 séculos depois, né? 7 séculos depois das profecias de Joel sobre o derramamento do Espírito, João Batista, que vem como arauto do rei, ele diz que Jesus, então, ele seria aquele que batiza com o Espírito Santo, né? Ele faz menção desta promessa lá. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é como um dínamo, o qual dá poder ao crente, capacidade para que o crente possa fazer a obra de Deus com mais eficiência e cumprir a missiologia cristã. Então, Jesus diz lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, ele diz: aguardai o cumprimento eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 8, ali, versículo 7 também, os discípulos perguntam para Jesus: restaurará tu neste tempo a Israel? Jesus disse: olha, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então, os discípulos, quando eles receberam a promessa do batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos e já tinham o Espírito Santo sobre eles. Pois Jesus prometeu em João 7,39, lá na festa dos tabernáculos, quando ele toma a palavra, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz que isto dizia ele a respeito daqueles que haveriam de receber o Espírito Santo, aqueles que nele crescem, né?
João capítulo 20, versículo de número 22, se eu não estiver enganado, diz que Jesus assoprou sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas precisava de haver um revestimento especial para que os discípulos pudessem concluir, né, para dar continuidade ao plano e ao propósito de Cristo no evangelismo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é um batismo de revestimento espiritual, é um batismo de capacitação espiritual, é um batismo que resulta em capacidades sobrenaturais e especiais para pregar o evangelho de Deus. Antônio Gilberto diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento e é um derramamento do poder do alto, com a evidência física e inicial de falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, né, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço a Deus. Viu que interessante? O batismo no Espírito Santo é um revestimento e um derramamento de poder do alto. Os discípulos, depois que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, eles perderam a timidez, eles perderam o medo de serem presos, perderam o medo das algemas, das cadeias, e com ditosa alegria eles passaram a receber açoites, né, e a suportar aflições, porque eles foram cheios do poder do Espírito Santo, falavam com ousadia, convencia as pessoas da necessidade do arrependimento, realizava curas, milagres, expulsão de demônios e muitas outras bênçãos. Tudo isso de fato aconteceu na vida dos discípulos de uma forma muito mais dinâmica do que na missão dos 70, quando eles foram batizados no Espírito Santo e receberam esse revestimento. Então, Franklin Ferreira diz que o batismo no Espírito Santo funciona para conceder, para outorgar, né, para franquear a unção e o poder superior de Deus, para que o crente seja capaz de viver uma vida de vitória sobre o pecado e sobre o diabo, e nós complementamos dizendo que isso também é uma capacidade sobrenatural também, para que o crente tenha mais poder e dinamismo na pregação do evangelho. Agora nós vamos ver aqui algumas questões teológicas sobre o batismo no Espírito Santo. Tópico 2.1 fala do batismo com Espírito Santo e com fogo, com uma pergunta aqui: batismo com Espírito Santo e com fogo? Segundo a pneumatologia, o verbo grego baptizo, o verbo batizar, no grego batismo, significa mergulhar, né? E quando ocorre o batismo nas águas, as águas elas são vistas como o elemento, né? Como, vamos dizer assim, o local em que o pastor nos imerge para que nós, como crentes, possamos confirmar a nossa fé em Cristo, né? Os samaritanos, quando eles receberam a Jesus como Salvador, eles receberam o batismo ali nas águas e com certeza também, depois disso, eles receberam o batismo no Espírito Santo. E nós entendemos então que o batismo no Espírito Santo é um pouco diferente, porque no batismo nas águas nós somos imersos pelo pastor nas águas, que é o grande elemento de confirmação da nossa fé, para que nós sejamos batizados, sepultemos a nossa vida para o pecado e, simbolicamente, nós passamos a viver em novidade de vida para Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, nós somos imersos por Cristo. E agora aqui o grande elemento não são mais as águas do batismo de João, mas o grande elemento em que nós somos batizados agora é o próprio Espírito Santo, é o manancial de águas vivas. Nós temos que ter um certo cuidado, porque a Igreja Católica, por exemplo, acredita que o batismo no Espírito Santo ocorre justamente durante o batismo nas águas, porque, segundo eles, a salvação de fato ela é selada quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus e é batizada nas águas. E esse batismo nas águas que eles chamam então de batismo por imersão no Espírito Santo. Eles dizem que a pessoa, quando ela é batizada nas águas, imediatamente também ela é batizada no Espírito Santo. E o interessante é que João Batista, ele nos traz um contexto diferente, né? Ele diz lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 11,
Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés, né? E esse mesmo é que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, aqui neste contexto, a gente vê que o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas é diferente. João mesmo separou isso quando ele disse que o batismo nas águas é para arrependimento, mas ele também disse que o batismo no Espírito Santo, né, é um segundo batismo. Então, nós somos batizados em Cristo, somos batizados nas águas, somos batizados no Espírito Santo e somos batizados no corpo de Cristo. Então, teologicamente, nós temos 4 batismos, apesar de a Bíblia dizer que há um só batismo, há uma só fé, um só Deus e Pai de todos nós, a Bíblia diz que nós que fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos imersos no Espírito Santo. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados para arrependimento. E quando nós somos batizados no corpo, o que nós vamos ver daqui a pouco, é para que nós possamos passar a fazer parte do corpo de Cristo. Mas o interessante aqui é que João Batista também, ele previu a possibilidade desse batismo do Espírito Santo acontecer com fogo também. E eu, particularmente, ainda que haja muito posicionamento teológico contrário a isso, mas eu acredito que o fogo ele é sempre visto nas manifestações divinas como um símbolo do Espírito Santo, né? Como um fogo que queima, como um fogo que purifica, como um fogo que consome o pecado, como um fogo que traz transformação, que traz restauração. Mas a maioria dos teólogos, como Craig S. Skinner, Sinclair Ferguson e Moody, diz que o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo devem ser 2 eventos separados, porque segundo eles, quando João Batista previu o batismo com Espírito Santo e com fogo, ele estava falando no mesmo contexto do juízo sobre os ímpios, né? Então, alguns estudiosos dizem que ele não tinha consciência desse ato escatológico, né, dessa separação, desse cisma, né, dessa brecha entre o batismo no Espírito Santo e a condenação final dos ímpios. E ele, então, nesse mesmo contexto, se você for pegar do Mateus 3, do 10 ao 11, ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado, na verdade, está posto à raiz das árvores, e todo aquele, né, que não se converter será cortado e lançado no fogo. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então, aqui, Craig S. Skinner, Sinclair Ferguson e Moody e muitos outros teólogos dizem que esses eventos do batismo no Espírito Santo e o batismo de fogo são separados. Que o batismo no Espírito Santo é um batismo que é dado sobre todos os crentes que obedecem a Jesus, e o batismo com fogo é um batismo de juízo sobre os ímpios que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Apesar disso, nós temos também base teológica para dizer que o batismo no Espírito Santo e com fogo seja também uma forma da expressão da grandeza e da glória de Deus e da purificação e restauração e renovação das nossas vidas para com Deus. Portanto, quem tem o entendimento também de que o batismo no Espírito Santo e com fogo se trata do mesmo batismo, não está totalmente errado, porque essa questão teológica ela não é fechada, né? Existe uma escola teológica que acredita que há uma separação entre o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo, porque são eventos diferentes, e há outro posicionamento teológico que acredita que o batismo com o Espírito Santo e com fogo seja uma mesma coisa, né? Que o Espírito Santo, quando ele batiza, ele reveste, e este revestimento com fogo também é visto como uma capacitação de poder dinâmico de Deus para que possa fazer com que o homem vença o pecado e as impurezas da carne. Mas, para longe dessas controvérsias, não somos nós que vamos fazer isso, né? E não somos nós que vamos resolver esse problema de interpretação. Vamos para o tópico 2.2, batismo no corpo e batismo no espírito. Os teólogos de confissão reformada, como eu já disse, os irmãos da confissão de fé de Westminster, como os calvinistas, como alguns metodistas, né? Melhor dizendo, os metodistas são diferentes, lógico, como os calvinistas e alguns outros irmãos
aí batistas também acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que quando eles dizem que quando nós somos batizados no Espírito Santo, não é aquele batismo lá de Pentecostes, mas é um batismo segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. Vamos ler esta referência aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que ela vai nos clarear o que eles querem dizer. Né? Eles dizem que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É importante que nós tenhamos o conhecimento aqui de que esse batismo no corpo, ele não é o batismo no Espírito Santo propriamente dito, como aquele revestimento de poder. Esse batismo no corpo aqui, segundo alguns teólogos, é uma forma que o próprio Espírito Santo, ele nos imerge, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador e somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, nós somos inseridos, imergidos no corpo de Cristo para sermos partes da igreja, que é o corpo místico de Cristo na terra, né? Então, muitas pessoas dizem, olha, o batismo do Espírito Santo acontece exatamente na conversão. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele imediatamente é batizado no corpo. Ele bebe de um mesmo Espírito e imediatamente é batizado pelo Espírito Santo logo na regeneração, e ele já faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o interessante é que esse batismo no corpo, ele de fato, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos imediatamente batizados também para bebermos de um único Espírito e para fazermos parte do corpo de Cristo. Não é um evento que acontece, eu aceito Jesus hoje e 4, 5 dias depois eu sou imerso. Não. Imediatamente, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu sou revestido de Cristo, eu sou imediatamente introduzido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, sou imerso por ele no corpo de Cristo e passo a fazer parte da igreja, que é o corpo místico de Cristo na terra. Mas interessante é que o Espírito Santo, ele é muito importante o batismo no Espírito Santo no conceito aqui como explicado por Antônio Gilberto, que diz que o batismo no Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 13, é para todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, né? A regeneração, o nascer de novo. Nele os crentes são batizados pelo Espírito Santo e imersos no corpo de Cristo, a sua igreja, no sentido universal. E nesse prisma, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo, né? Nesse prisma, todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. E John D. Barnett diz que esse batismo é uma ação coletiva de Deus e inclui todos os crentes. Mas há uma diferença entre ambos. No batismo, no primeiro, o Espírito Santo nos batiza para nos inserir na igreja, conforme 1 Coríntios 12, 13. E no batismo de Atos 2, nós é Cristo quem nos batiza com o Espírito Santo para nos revestir de poder. Aí existe uma questão teológica muito complicada, porque muitos dizem, mas a Bíblia não diz que há um só batismo? Né? Como eu já disse antes, a Bíblia fala de 4 batismos, né? Do batismo em Cristo, do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo e do batismo no corpo de Cristo. Embora a Bíblia diz que há um só batismo, Paulo fala, a Bíblia nos apresenta esse 4 tipos de batismo. Por que há um só batismo? Porque há um só batismo nas águas, né? Ninguém se batiza mais de uma vez nas águas para arrependimento. Assim como a morte de Cristo na cruz do Calvário é um fenômeno irrepetível, o batismo nas águas também é um fenômeno irrepetível. As pessoas não precisam de serem rebatizadas, mas aqui no caso do batismo do Espírito Santo, nós de fato somos batizados por Cristo para recebermos o revestimento de poder para pregarmos o Evangelho. Então, é aí a grande diferença que está acentuada, né? Quando nós somos batizados
no Espírito Santo, o Espírito Santo é o elemento e o pastor que nos batiza no Espírito Santo é Cristo, né? E no batismo lá de 1 Coríntios 12, 13, é o Espírito Santo que nos batiza para que nós sejamos inseridos no corpo de Cristo. Tá vendo aí? Quando nós recebemos esse revestimento de poder, nós somos batizados em Cristo, né? Nós somos batizados por Cristo no Espírito Santo. E antes disso, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados pelo Espírito Santo e aí passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né? Tópico 2.3. A visão tradicional, né, versus a visão pentecostal. Os sensacionistas como Bibi Warfield, Alexander Katanovich e muitos outros, né, dizem que o batismo no Espírito Santo no Pentecostes é uma experiência irrepetível aos futuros crentes. Ensinam que mesmo que essa experiência hoje incluísse a glossolalia, não seria adequado formular uma doutrina a partir disso, pois a evidência física inicial do falar em línguas foi um sinal apenas para os dias apostólicos. Mas Gordon Fee, Charles Finney, John Wesley e muitos outros adotam a visão continuista do batismo do Espírito Santo, né, irmãos? E também dos dons espirituais. Para nós pentecostais como eles, as ocorrências em Atos, elas não têm efeito conclusivo, meus amados, né? E todos os crentes que recebem a Jesus Cristo como Salvador, eles foram batizados no Espírito Santo com sinais externos, né? E evidências físicas do falar em línguas e profetizar, e é uma bênção que é prometida também às gerações futuras. Eu acredito também que o Pentecostes ele seja um fenômeno irrepetível, né? Assim como Cristo morreu uma única vez, não haverá, vamos dizer assim, um segundo, não haverá outro Pentecostes, porque ele é a sinalização também de uma única vez a descida do Espírito Santo. Ele não descerá outra vez no sentido como aconteceu lá em Atos 2, da mesma forma também que Cristo não pode morrer uma segunda vez na cruz do Calvário. Mas nós já dissemos numa lição passada, e sem contradizer a minha fala aqui, que teólogos, né, como Eurico Bergstein, né, e John Stott, muitos outros, eles discorrem que haverá um derramamento final do Espírito Santo. Mas esse derramamento final do Espírito Santo, que acontecerá por ocasião da grande tribulação, ele não é, de fato, um novo Pentecostes, mas é uma divisão desse batismo, né? Dessa descida do Espírito. O Espírito desce, conforme Pedro disse, e derramarei do meu Espírito, enquanto Joel diz, derramarei o meu Espírito. E, segundo a visão desses teólogos aí, haverá um duplo estágio de cumprimento, né? É um único cumprimento, o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, mas haverá um duplo estágio de cumprimento. O primeiro, que se cumpriu parcialmente no dia exato em que o Espírito Santo desce ali no cenáculo sobre os discípulos, e haverá o revestimento sobre a casa de Israel quando eles reconhecerem Jesus como o Messias verdadeiro. Mas agora, sobre essa questão do batismo ser um fenômeno irrepetível aos futuros crentes e que ele ficou ali restrito somente à era primitiva, nós pentecostais, nós discordamos, né, veementemente desta visão, porque Sinclair Ferguson ele nos ensina que o batismo do Espírito Santo é como diques concêntricos de uma mesma fonte, que todos aqueles que recebem o Espírito Santo, essa fonte ainda é o Pentecostes, essa fonte ainda, da mesma forma que uma pessoa aceita Jesus e recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado lá no Calvário, ele faz, então, perdão dos pecados e tem validade por toda a eternidade o poder do sangue de Jesus. Da mesma forma também as pessoas que alcançam Jesus, que recebem o batismo com o Espírito Santo, desde o momento da descida dele em Atos, esse mesmo batismo continua se repetindo sobre todo aquele que tem fé em Jesus como Salvador. Então nós não somos cessacionistas. Como disse o pastor Gideon, nós não sepultamos o Espírito Santo junto com os apóstolos. Porque Pedro diz que a promessa do batismo do Espírito Santo é para nós, para os nossos filhos e para todos aqueles quanto Deus nosso Senhor chamar, né? Tópico 3, o batismo
plenitude e sinais externos. Tópico 3.1 fala da plenitude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é às vezes, irmãos, expresso pelo termo cheio do Espírito, e alguns dizem também que ser cheio do Espírito descreve uma vida diária da pessoa cujo caráter revela o fruto do Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo, a palavra batismo tem um sentido de mergulho, de imersão, o que realmente condiz com a maravilhosa experiência de submergir na plenitude do Espírito, né? E ser cheio do Espírito, é importante nós termos a compreensão de que o Espírito Santo já habita no crente através do batismo, mas através do batismo estará nele, né? É a vida abundante que Jesus prometeu. Todo o templo do Espírito agora fica ocupado pelo Espírito. Então, essa plenitude do Espírito agora é quando o crente recebe o poder do Espírito, a vida do Espírito de uma forma completa sobre ele, né? Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ele também recebe o Espírito Santo e recebe também os frutos do Espírito em sua vida. Mas quando ele é batizado no Espírito Santo, ele recebe também revestimento de poder, recebe dons espirituais, encorajamento espiritual e capacidade para pregar o Evangelho. E John Stott discorre que a plenitude do Espírito Santo foi a consequência do batismo no Espírito. E esse batismo é único, mas a plenitude do Espírito Santo ela deve ser buscada continuamente em nossas vidas. Por isso, Paulo nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, em que há devassidão, mas enchermos do Espírito. E esse encher-vos do Espírito aqui não é apenas uma opção, é visto como um mandamento, pois a plenitude ou enchimento do Espírito nos desperta para uma vida cristã mais dinâmica, inclinada aos propósitos divinos e deve ser buscado por nós como um renovo espiritual. Tópico 3.2, como receber o batismo no Espírito Santo. David Yong Cho diz que aqueles que querem receber o batismo no Espírito Santo devem possuir profunda esperança e um desejo ardente de recebê-lo. Mas não existem, irmãos, fórmulas sensacionais ou mirabolantes ou extremamente complicadas que indiquem como uma pessoa deve receber o batismo no Espírito Santo. Né? Algumas pessoas atribuem tanta coisa maluca, né, ao batismo no Espírito Santo que confunde a cabeça das pessoas, né? E então Antônio Bentes aqui ele vai dizer que se uma pessoa estiver forçando a sua mente para agir mecanicamente, ela não consegue se ligar verdadeiramente em Deus e pode criar um bloqueio mental e emocional, né? As pessoas costumam dizer assim, olha, você tem que fechar os olhos, levantar as mãos para os céus e dar glória, 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 até enrolar a língua. Aí quando enrolar a língua, você vai começar a falar em língua estranha, e quando você começar a falar em língua estranha, é sinal de que você foi batizado no Espírito Santo. E isso é um problema muito sério, porque a pessoa ela precisa ter um entendimento de que quando ela começa a falar dessa forma, ela vai criar um bloqueio mental, porque muitos não têm essa ousadia de falar da glória até a língua enrolar, e elas acabam que se sentem frustradas, com medo ali de falar algo que não é da parte de Deus, e cria-se, de certa forma, ali um bloqueio mental e até emocional, quando a pessoa tenta dessa forma ser batizado no Espírito Santo de forma mecânica. E o batismo no Espírito Santo não é algo mecânico, ele é algo dinâmico. Ele vem de repente, quando você menos imagina. Os discípulos, quando estavam lá orando a Deus, pedindo a Deus para que cumprisse a sua promessa de derramamento do Espírito, o batismo no Espírito Santo veio de repente. É certo, é que nós temos que orar, nós temos que dar glória, nós temos que dizer aleluia, mas não existe uma fórmula única de receber o batismo no Espírito Santo. Mas, então o crente não batizado deve antes crer que o melhor caminho para receber o batismo no Espírito Santo é a obediência. Atos 5,32 diz que o Espírito Santo é dado a todos aqueles, o batismo no Espírito Santo é dado a todos aqueles que obedecem a Jesus. O outro caminho é o louvor, a oração e a fé. Nós vemos que os discípulos estavam orando, estavam adorando a Deus com a fé no cumprimento da profecia sobre o derramamento do Espírito Santo,
e de repente, quando eles menos imaginavam, Jesus cumpriu a promessa que ele havia recebido do Pai e derramou o Espírito Santo sobre todos os seus discípulos, e eles passaram a falar novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que ele falasse, e este de fato foi um sinal externo do batismo no Espírito Santo, que é o tema do nosso tópico 3.3, que fala do sinal externo. A doutrina pentecostal ensina que o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas, né? Por que nós dizemos isso? Porque em Atos 2, lá no início do Pentecostes, os discípulos falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falava. Atos 10, 44 também, ali na casa de Cornélio, quando eles foram batizados no Espírito Santo, eles passaram a louvar a Deus e a falar em línguas, evidenciando ali as grandezas de Deus, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 19:6, quando os discípulos também ali de Éfeso também receberam o batismo no Espírito Santo, eles oraram, né, em línguas e também profetizaram. Todas aquelas pessoas que falaram cheias do Espírito Santo, nessas ocorrências, todos falaram em línguas. Os samaritanos também, eles com certeza também falaram em línguas, né? Porque Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e um sinal externo, com certeza, desse recebimento do Espírito, conforme Atos 8:18, com certeza também foi o falar em línguas como evidência física inicial. Paulo também, quando ele aceita Jesus, ele, no novo nascimento, alguém pode dizer assim, mas Paulo, assim que ele converteu, ele não falou em línguas, mas lá em 1 Coríntios, né, 14:18, Paulo diz que eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós, né? Então, o apóstolo Paulo também, embora as escrituras não tenham dito que ele tenha falado em línguas, mas aqui, conforme 1 Coríntios 14:18, nós entendemos que ele também falou em línguas quando ele foi batizado no Espírito Santo, né? Então tá Atos 2:4, Atos 8:17, Atos 10:45, Atos 19:6, né? Então, nós vemos ali que isto é uma evidência do batismo no Espírito Santo, o sinal externo de falar em outras línguas. Mas o Eurico Bergsten, irmãos, ele diz que o falar em novas línguas não é somente uma evidência, né, física inicial, é também uma grande bênção, porque a Bíblia diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, né? E o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, né? Até Pedro falou do refrigério pela presença do Senhor. Aqui se trata do descanso, do refrigério que Deus prometeu. As novas línguas, irmãos, constituem uma linha direta com Deus. Além disso, são uma força extraordinária para a vida de adoração, onde o crente ora em espírito, né? E então, quando ele fala em línguas, ele dá graças a Deus, ele edifica o seu próprio espírito, ele não fala aos homens, senão a Deus, e ele, então, é uma pessoa extremamente edificada por Deus. Então, nós temos que entender, só para finalizar aqui, que que o falar em línguas, ele não se constitui em um milagre vocal, né? Mas ele não se constitui em um milagre mental, mas ele é um milagre vocal, não é isso? Porque aqui diz, o falar em línguas não se manifesta em palavras pensadas de antemão pela pessoa que fala, mas são dadas pelo Espírito Santo, pois as línguas constituem um milagre vocal e não um milagre mental. Então, é necessário que nós tenhamos o cuidado de pedir a Deus o dom de línguas, porque muitas pessoas frustradas por não receber o dom de língua, até decoram a forma com que outros irmãos falam em línguas e passam a falar. Longe de mim dizer que eles não estão falando em línguas, mas todo cuidado nesse aspecto aí é pouco, de não imitar ou falar em línguas de outras pessoas, porque cada pessoa pode receber uma variedade de línguas diferentes, um idioma diferente, né, para que possa falar. E outra questão que a gente tem que ter em mente é que os estudiosos dizem que há duas diferenças entre as línguas quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo e aí nunca mais fala, ele recebe as línguas como um dom de manifestação do batismo no Espírito Santo, e um dom, como um dom espiritual, que é o dom de variedade de línguas. Então,
Tem pessoas que se sentem frustradas porque falam em línguas apenas uma vez e nunca mais falaram. É porque é possível que elas falaram em línguas quando receberam o batismo no Espírito Santo, mas não significa que ela vai falar em línguas a vida inteira. Porque para receber o dom de variedade de línguas, é necessário receber o revestimento do Espírito Santo e ser capacitado com o dom de variedade de línguas. Então, como eu disse aqui, outra coisa que tem que se levar em consideração é a diferença entre receber o batismo no Espírito Santo e ter as línguas como evidência física inicial e depois receber o dom de línguas para continuar falando, né, em mistérios ali de certa forma como um dom, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com os irmãos. Então nós vamos para a conclusão que diz que o batismo do Espírito Santo não é uma nova concessão do Espírito aos crentes, pois todos os crentes, quando aceitam Jesus, são regenerados, selados e salvos e habitados por ele, mas trata-se de um revestimento especial que faz com que o crente tenha condições de manifestar o poder de Deus e é um importante complemento e ajuda de Deus para que o crente possa cumprir a missiologia cristã. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento do poder do alto que concede mais dinamismo, poder, ousadia para que os crentes orando recebam os tons do Espírito Santo, revestindo-se deste poder, eles possam também ter a capacidade de pregar a palavra de Deus com mais fé, com mais ousadia, com mais confiança e a viver uma vida plena na presença de Deus. Então aqui, irmãos, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu quero agradecer muito a cada um dos irmãos pela oportunidade que me deram, pastor Gideon Júnior, pastor Arnaud, a todos os meus amados irmãos, professores da Igreja Brasil para Cristo. Eu espero que essa revista possa ter contribuído um pouco com o conhecimento do batismo a respeito de tudo aquilo que diz respeito ao Espírito Santo e, sobretudo, sobre o batismo no Espírito Santo. Então, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Desculpe aí pelo tempão que eu tomei, mas é porque essa aula realmente acredito que seja a maior da nossa revista. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Aguardo vocês para uma nova oportunidade. Amém? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.